Tem um pregador lá em São Paulo que eu considero muito, o Baixa Árabe, né? Podia, né? E ele conta uma verdade que de fato faz sentido. Eu não venho aqui trazer nenhuma novidade para a igreja. Eu não vou contar nesses dias de JC e nos estudos nenhuma novidade. Mas perceba que na medicina, quando você vai num consultório, numa clínica, sempre tem uma novidade. Uma nova receita, sempre tem uma nova máquina para fazer exames. Se você entra numa concessionária para comprar um carro, sempre tem novidade. Tecnologia muda, então aquele carro, eles continuam com 4 rodas e um motor na frente, alguns até atrás, mas sempre tem uma novidade. E se você encontrar um engenheiro de construção, ele sempre vai trazer uma novidade de um material que agora é impermeável, que agora é ultra resistível, sempre tem. Todas as áreas dos profissionais sempre tem uma novidade. E na nossa área, não temos novidade. Porque o nosso Deus é imutável. Não temos novidade nesse sentido de queremos, como os gregos em Atos 17, sempre procurando, ávido, para alguma novidade. Não temos novidades, não é? Eu me propus a falar nessas quartas-feiras sobre Romanos capítulo 9, destacar algumas passagens, porque eu sinto que ficou faltando. Antes da pandemia, eu fiz um estudo aqui com a igreja sobre eleição e predestinação, e naquela época talvez ficou faltando uma ilustração ou um aprofundamento, uma atenção melhor num texto bíblico, que é Romanos capítulo 9. E é exatamente esse assunto que eu queria trazer para os irmãos. Não falar a mesma coisa sobre eleição, predestinação, não. Mas mostrar como podemos ler e como devemos ler as Escrituras. Porque talvez interpretando equivocadamente um versículo, um capítulo, ou não manejando corretamente as Escrituras, coisas erradas acontecem nas vidas das pessoas. Uns anos atrás, uma senhora da igreja, Dona Marisa, estava triste, acabrunhada, porque ela via a filha na igreja tocando no louvor e já noiva de um rapaz crente, etc. Mas o filho não vinha na igreja. O filho era aquele, como chama, né? Ovelha negra. O filho não quer nada. Vinha uma vez, outra, mas não se interessava pela igreja, pelas coisas de Deus, pela palavra, nada. A mãe tentava evangelizar, o pai tentava falar alguma coisa, o rapaz não queria nada com nada. Aflita, essa senhora procurou um dos presbíteros, pastores da igreja, e a resposta foi uma resposta que parecia que foi um soco determinante. O pastor simplesmente falou assim: filha, não aflija o seu coração. Deus escolheu uns e não escolheu os outros. E fez uma citação de Romanos, capítulo 9. Aquilo foi um balde de água fria na mulher que, com esta palavra, desanimou em orar, buscar ao Senhor, buscar entendimento, buscar compreensão do texto bíblico. Vamos ler Romanos capítulo 9? Não todo, porque não temos tempo para tudo isso, mas vamos destacar algumas passagens. Romanos 9, vamos do verso 9, já que é para ficar bem frisado, né? Capítulo 9, verso 9. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido,
nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ele, a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó, odiei a Esaú. Forte a palavra. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Hoje vamos trabalhar até o verso 16, ou vamos focar a nossa atenção em cima destes versos. E na outra quarta-feira, nós vamos tentar trabalhar sobre a situação de Faraó, do Egito. Se Deus endureceu o coração dele, se ele tinha um coração ruim, porque ele não foi no cardiologista, qual a situação de Faraó, fica para outra quarta-feira. Agora nós vamos tratar. Deixa eu ver se eu acerto aqui, Davi. Se é para lá ou para cá? Não, mas dessa vez. Para cá, para lá. Para onde? Tá ligado, coloquei no verde. Para cá? Ah, isso. O texto que nós lemos e o capítulo que vai tratar de Faraó, e depois, na sequência, vai tratar dos vasos de ira, que Deus prepara uns para usá-los e outros para perdição ou destruição, conforme a tradução. Que texto é esse? Que Deus é esse? Se nós olharmos na superfície do texto, nós vamos ficar assustados com esse Deus que se apresenta aqui. Será mesmo que Deus escolhe uns, outros não? Por isso que eu estou aqui e o meu pai não veio, porque o meu irmão não está aqui. Ah, então eu sou eleito. Aí começa a subir aquela soberba, né? Eu fui eleito. Nem fiz campanha eleitoral e fui eleito. O que acontece aqui? O apóstolo Paulo ele está retratando, será uma predestinação individual? Será que ele está querendo insinuar uma perdição eterna? Porque se você foi eleito, o outro não foi, logo será perdido. Deus vai se preocupar só com esse. Será isso que está tratando o texto? Todo livro da Bíblia, nós precisamos ter uma noção do que é o livro que estamos lendo. Se é Gênesis, se é 1 Samuel, se é o livro de Atos. Qual o gênero do livro? É uma carta? É uma poesia, como os Salmos? Nós temos aqui Romanos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo está tratando com uma igreja que está espalhada na capital do império, e ele vai tratar sobre a condenação de todos. Todos aqueles que não creem em Cristo Jesus já estão condenados. Depois ele vai falar da justificação pela fé em Cristo, do capítulo 3, capítulos A, capítulo 5. Do capítulo 6 a 8 ele fala da santificação e uma nova vida que os salvos, aqueles que creem no Senhor Jesus, vão ter com este Deus. E o capítulo 9, que nós destacamos hoje, ao capítulo 11, é um parêntese de tudo aquilo que Paulo vem descorrendo, transcorrendo da sua teologia, da sua doutrina. Ele faz um parênteses para falar sobre Israel, o povo de Deus terreno. O que vai acontecer com esse povo? Se eu estou falando justificação pela fé, santificação, todos estão condenados. E Israel, que história é essa? Israel era o povo eleito de Deus, o povo querido de Deus, o povo que tinha um propósito, uma missão. Será que Deus esqueceu, abandonou? O que está acontecendo? Paulo, escrevendo aos Romanos,
a capital do império do primeiro século, ele sabia que dentro da igreja, dentro do meio dos crentes, havia judeus convertidos e judeus que estavam dentro do movimento apenas para entender o que estava acontecendo com a sua religião até então. E no final, capítulo 12 a 16, é a parte prática, exortações, saudações e etc. Esse é um esboço muito amplo, muito geral de Romanos, mas o que chama a atenção é o capítulo 9 a 11. E quando nós vamos estudar o apóstolo Paulo, nós temos que entender um pouco a cabeça do apóstolo Paulo. Ele era um judeu convertido, e como era convertido, mas ele trabalhava assim com uma rapidez de raciocínio que nós temos que compreender a dinâmica dele para não tropeçarmos. O que acontece com muitas pessoas que vão dizer que esse texto, Deus está falando de predestinação, Deus está falando de condenação eterna, Deus está falando que faz do jeito que Ele quer, do bem desejar, e a gente fica passivo em toda essa história. Por que as pessoas chegam a esta conclusão? Nós vamos tentar adivinhar um pouco. Adivinhar não, entender um pouco. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Já estudamos sobre este assunto na outra vez. Toda vez que aparece a palavra eleição na Bíblia, nós temos a tendência de pensar, eu sou o privilegiado de toda essa história. Deus deve olhar lá de cima e falar, mas ele é muito bonitinho, eu vou salvar esse rapaz, é um brasileirinho, coitado, naquele país, vamos salvá-lo. Será isso? Eleição tem a ver com a posição que o crente, a partir do momento que ele crê, ele já tem uma posição diante de Deus. Tem a ver com serviço, valor, com privilégio. Não é nada daquilo que nós imaginaríamos que fosse eleição. Eu pensei que eu era eleito para ser o mais importante de toda a Malta. Mas não. Eleição tem a ver com serviço, com valor. Que valor é esse? Nós somos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Logo, temos valor. Você não foi assim achado por acaso, tá bom, vai. Um a mais, um a menos não vai fazer diferença. Nós temos privilégio. Portanto, quando a Bíblia vai falar sobre eleição, precisamos perceber e entender este significado. Por quê? O Filho de Deus foi eleito para uma obra no Calvário. 1 Pedro 1,19. E Israel? Israel também foi eleito para ser um meio empregado para apresentar o Messias, o Cristo, para as nações. E nós temos a igreja, Efésios 1,12, que também foi eleita em Cristo, predestinada para louvor da sua glória. Se você está na igreja, se você crer no Senhor, você vem para a igreja, corpo de Cristo. Se você está na igreja, corpo de Cristo, você faz parte da eleição. Perceba que nesses 3 itens, nenhum deles aqui estava perdido. Nenhum deles aqui foi salvo. Não, todos tinham um serviço, todos tinham uma obra a ser feita. A ser feita. Ainda não peguei o negócio aqui, mas... No site da igreja, iqc.pt, tratamos de eleição e predestinação. Se você estiver interessado em se aprofundar no assunto, vai lá na página Estudo Bíblico. Tem as carinhas, né, as fotos dos pregadores, e aqui no fundo, Estudo Bíblico. Ver mais. Clica lá, procura. 7 e 21 de agosto. Você vai me ver novamente. Mas aí você só pode tirar a imagem e ouvir o som. Preferência sua. Por que a gente se atrapalha quando o assunto aqui parece ser de salvação? Porque Deus amou Jacó e odiou a Esaú. Esaú aprontou, Esaú era ruim. Não merecia mesmo. Será?
Temos dois sistemas de teologia que influencia em todo entendimento bíblico nas igrejas. Quer queira você aceite isso ou não, de uma forma ou de outra, estes conceitos de teologia enrustido, de filosofia agostiniana, entra dentro da igreja. Como funciona? Você lê as Escrituras deduzindo aquilo que você quer que a Bíblia te fale. Por isso que tem muita gente interpretando errado a Bíblia. Deus prometeu para mim, eu estou esperando e vai acontecer. Eu determinei. Mas não vai acontecer. Porque você está deduzindo que a Bíblia está falando isso. Enquanto que o nosso método honesto é a indução da palavra de Deus sobre a nossa compreensão das Escrituras. Olhando o texto que nós lemos, Romanos 9, de 9 até 16, nós vamos ver que estamos aqui em águas profundas e precisamos de um submarino. Tem gente que vai de avião, tem gente que vai de submarino para compreender as Escrituras, Então nós estamos aqui agora indo a fundo para entender o que esse texto que nós acabamos de ler quer nos ensinar. Vimos então, naquele estudo sobre eleição, sobre dois ícones da teologia ou da filosofia, que é Calvino e Armínio. Isso na Idade Média, essa briga vem longe, João Calvin, um francês, 1509, e Jacob Arminius, um holandês de 1600. O que eles querem fazer? Um sistema teológico para explicar qual a relação, qual que é a parte soberana de Deus no processo de salvação e qual a nossa responsabilidade com esta salvação oferecida. E aí eles escrevem um monte de coisa deduzindo sobre a filosofia agostiniana. Isso lá para trás é muita coisa. Como era um estudo chato, você pode correr lá e estudar um pouco mais. Porque lá, essa teologia vai dizer assim: olha, você foi eleito incondicionalmente. A outra vai dizer, não, você é eleito por uma condição. Olha, a graça é irresistível. A outra, teologia arminiana, vai dizer, não, a graça é resistível. Você queira ou não queira. A outra vai dizer assim, olha, você, se perseverar, vai ser salvo. A outra vai falar, se você bobear, perde a salvação. Percebe como eles são antagônicos no sistema? Mas o que Paulo está querendo nos ensinar com esse texto? Desde o começo da epístola, o apóstolo Paulo ele vai tentar tratar da salvação do homem, das pessoas, e do lugar de Israel, que até então detinha o Messias, de onde veio o Cristo. A salvação de Israel. Onde fica Israel agora que de repente aparece a igreja? Como é que fica as promessas para Israel? Então Paulo ele começa sempre assim, ele abre um tema para discussão, mas ele vê que esse tema precisa ser melhor tratado, ele não pode ir direto para não chocar os seus patrícios, porque judeu, ele é duro na queda, ele não aceita ser questionado, ele não aceita a ser tratado. Então Paulo ele vai contornando a conversa, instiga aqui, anda mais um pouco. Esse é do estilo do apóstolo Paulo. Temos alguns exemplos em Romanos 1,16, quando ele fala primeiro ao judeu e também para o grego. Depois ele repete isso mais uma vez, quando ele fala primeiro para o judeu e também para o grego, já mostrando para a sua audiência judaica, patrícia, que ia se revoltar com a apresentação do plano de salvação em Cristo Jesus, tão somente crer. O judeu não vai aceitar. Então Paulo está vindo trabalhando todo o tema até chegar no capítulo 9. Aí ele abre um parênteses grande e vai falar no capítulo 9 do passado de Israel. No capítulo 10 de Romanos ele vai falar sobre o presente de Israel,
presente, momento. E no capítulo 11 de Romanos ele vai falar sobre o futuro de Israel. Aí imediatamente ele fecha o parênteses e já vai para a saudação final, um aperto de mão, um abraço e pronto. Se você olhar 1 Coríntios 8, 7, não vamos abrir os textos, veja que Paulo está falando de comida sacrificada a ídolos. Ele fala a princípio no capítulo 8, no verso 7, olha, não pega bem um crente e pegar carne lá no açougue que foi sacrificada, não, essas coisas, e não fala direto. Quando ele chega no capítulo 10, no verso 20, ele já trabalhou o assunto, a pessoa já está um pouco mais esclarecida, entendendo um pouco melhor, e aí Paulo já fala, olha, atrás de todo ídolo tem um demônio, então fique ciente disto. Ele não falou isso de primeira, mas ele foi trabalhando o argumento, foi mostrando nas escrituras, até chegar o momento de abrir o jogo. Olha, é o seguinte, tem demônio lá atrás. Aí, opa, aí a pessoa se assusta. O tema de Romanos 9, portanto, não vai tratar de predestinação, não vai tratar de perdição eterna. Ô, dona Marisa, devia estar sentada aqui ouvindo agora o estudo, né? Porque ela ficou tão assustada quando aquele pastor falou assim, talvez seu filho não é eleito mesmo. Não é eleito meu filho. Eu estou criando o quê? Alguém para ir para o inferno? Parece assim, uma história apenas para ilustração, mas isso aconteceu mesmo e essa senhora veio falar comigo ainda, né? A bucha sobrou para mim depois. O outro provocou o assunto e ela veio chorar para cima de mim. Foi bom, porque depois eu tive que correr para estudar mais sobre o assunto. Eu só sabia dizer o seguinte, olha, não é bem assim, não tem nada a ver com isso, né? Todos nós somos eleitos se crermos no Senhor. Mas eu não tinha mais argumento, tive que estudar. Foi bom para isso, né? Paulo, ele não está dizendo que eu e você fomos individualmente, um foi aceito e vai para o céu, e as outras pessoas ficaram rejeitadas, sobrou, não vai ter mais lugar. Ficou aqui, né? A porta do avião fechou, decolou e alguns ficaram. Paciência, né? Tenta o outro que vem atrás. Muitas pessoas pensam assim dentro das igrejas. Ah, você que está trocando aí, porque eu nem apertei aqui, falei, vou fazer um teste. Deus disse que ele amou Jacó e odiou. Outra tradução vai dizer, aborreci Esaú, em Romanos 9,13. Não se trata de indivíduos aqui. Ah, não? Pois é. Mas uma relação de dois grupos de pessoas que está tratando o texto bíblico. E eu achando que o Jacózinho estava levando a melhor aqui, né? Não, e nem o Esaú, conhecido como Edom, o vermelho. Aqui nós temos duas posteridades de Abraão. Uma, a crente, e a outra, a incrédula. Conhecemos a história lá atrás, em Gênesis 25, que a história vem. Por isso que nós lemos o texto. Não há nenhuma menção aqui de um decreto eterno de Deus, como diz a teologia dos homens. Deus decretou. A soberania de Deus determinou. E as pessoas ficam assustadas. Porém, o texto aqui não está tratando de indivíduos, mas de grupos de pessoas. Logo, está tratando de nações. Existia a nação de Israel e existia a nação de Edom, os edomitas, descendentes de Esaú. Agora eu vou fazer assim, ó. Você não precisa... O texto que Paulo está citando para trabalhar o seu argumento está no profeta Malaquias. E aí nós vamos ler alguns versículos de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento antes de Mateus. E vamos perceber peso da palavra de Yahvé, do Senhor, contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor,
Mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse Yahvé, o Senhor. Todavia amei a Jacó, odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. E lhe chamarão termo de impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Perceba que o apóstolo Paulo ele está tratando um assunto para o povo de Israel. Logo, ele tem que usar textos do Antigo Testamento, os profetas. E ele está na sua cabeça com esse texto de Malaquias. E o texto de Malaquias está falando vós, sempre no plural, falando de nações, tratando de nações. Veja só, Esaú nunca foi servo de Jacó durante a sua vida pessoal em Gênesis. Muito pelo contrário, né? Foi Jacó que muitas vezes foi servir a Esaú, quando voltou da terra lá de Padan-Aram, né? Ele sim teve medo de Esaú, foi naquele momento que ele teve aquela briga com o anjo, ele estava tão estressado, nervoso, que ele achou um anjo lá e foi para a briga. Vem aqui, seu anjo. Não quis brigar com o irmão, foi brigar com o anjo. E aqui está, Gênesis 33, nós temos esta situação. Agora, esta condição vai mudar com o tempo. Jacó tem os seus filhos, esses filhos são 12 tribos, essas 12 tribos expande, cresce, de tal maneira que vira uma grande nação. E o vizinho, do outro lado do rio, Edom, também cresce. Só que este Edom, ele é provocador. Ele vive ameaçando o povo de Israel. Por isso que Deus aborrece deste povo. Por isso que o texto diz que odiei. Porque a atitude deste povo era contra a vontade de Deus. Simples assim, olhando o texto, desta forma. Portanto, o texto está se referindo à nação de Israel, nomeadamente Jacó, e a Edom, Esaú. Esse é o assunto que Paulo está tratando aqui. Quando ele chega nesse capítulo 9, 10 e 11, ele está com o seu argumento avançado, falando já de santificação, da presença do Espírito Santo, quando ele dá uma vírgula ou uma barra e fala assim, só um instante, meus patrícios, Deus não abandonou Israel. Aí ele coloca estes patrícios que estavam cada vez mais ficando revoltados porque perdemos o privilégio. Antes nós éramos o povo santo, o povo da promessa. E agora vem esse homem aqui, que era dos nossos, e está falando o contrário à nossa religião, às nossas promessas, está falando contra o templo. E Paulo, ele fala, só um instante, aqui patrícios, e ele continua o seu argumento. Os israelitas, de fato, vieram a ser muito mais poderosos. Por quê? A linhagem do Messias teria que passar por Jacó. Teria que vir o Messias por Israel, tão somente. Davi, faz assim a próxima vez, ó. Dá mais. Os edomitas estiveram por longos períodos sujeitos a Israel. 2 Samuel, 1 Reis, essas passagens evidenciam esta situação. Então, todo o contexto continua sendo a eleição de Israel ainda, sobre a soberania de Deus. Deus suspendeu o seu plano original com Israel para formar a sua igreja, mas vai continuar a tratar com Israel. Aqui está.
Ele tem o direito, sim, de escolher com quem ele vai fazer o pacto, com quem ele vai continuar a história. Deus falou assim, Israel está muito equivocado, eu vou dar um tempo com Israel aqui, vou formar um outro povo, aí minha igreja, quando a minha igreja estiver formada, eu volto a trabalhar com Israel, o meu povo. É isso que Paulo está querendo ensinar na sua carta do capítulo 9. Capítulo 14, verso 14 e 16, Paulo continua o seu discurso sobre a eleição corporativa de Israel. Israel como nação, não como indivíduo. Se formos ler o assunto, o tema aqui, fora do seu contexto, nós vamos perder o sentido do que o apóstolo queria ensinar. Deus decidiu estabelecer um pacto com a descendência de Israel. Isaac, lemos, versos 7 a 9, e não com Ismael. Com a descendência de Jacó e não com Esaú. A família era grande. Se Deus escolheu fazer um pacto com Isaac, com Jacó, escolha de Deus. E isso não quer dizer que Ismael foi amaldiçoado para sempre. Tá aí os árabes, não é? Que Esaú também não vai se perder para sempre. Também não. Paulo ele trabalha com os dois. Ele começa lá com Isaac, vem com Jacó, mostrando como Deus desde o início falou, olha Rebeca, no teu ventre tem 2 nações. Já profetizando lá para frente o que ia acontecer. Não estava falando do feto que estava para nascer, dos 2 bebês. Olha, um vai ser eleito, parece que vai sair perfeito, vai sair bom. O outro está meio torto aí, já estão brigando lá dentro. Acho que eu vou destinar esse aqui já para o inferno. É isso que a teologia ensina. E a gente engole sem reflexão daquilo que está sendo dito e apregoado. Por quê? Porque a ênfase fica no eleito. É só o eleito. Você é exclusivo, você é especial, você é eleito, e você é o tal. Você é importante. Sim, e os outros? Nasceram já predestinados com o pé na cova, eternamente perdidos, sem nenhuma opção, sem nenhuma chance, sem nenhuma salvação? Se a gente parar para pensar, vai questionar, e quando questionados, esses teólogos, eles entram em contradição. Eles vão argumentar, não é bem assim. E eles têm uma oratória envolvente. Muito bem, mais uma. E vamos evoluindo. Deus seria injusto por decidir estabelecer um pacto com um e não com outro? Por escolher os filhos da promessa ao invés dos filhos naturais? A resposta de Paulo é sempre não. Deus tem sempre um propósito em tudo, mesmo que nós não compreendamos. Abraão, ele teve um plano B com a Agar. Sara que sugeriu, inclusive. Falou, olha, está difícil, né? O tempo está passando, sabe como é que é? E deu uma confusão. É o filho natural, o filho da incredulidade que a gente chama. Por quê? Não soube esperar, não soube confiar na promessa de Deus. Isso não está definido como algo individual. Mais uma vez, não tem nada de um trato de Deus, um decreto de Deus, algo que a mente humana não é capaz de compreender, a mente infinita de Deus. Não. Quando Deus está se relacionando com o homem, Ele está se relacionando num linguajar, num entendimento, que possamos compreender e entender perfeitamente, mesmo que a nossa mente seja finita e de Deus, óbvio, infinita. Paulo continua tratando do mesmo tema, a eleição de Israel, porque os patrícios queriam saber, tá, o seu discurso é bom, gostei da justificação, eu gostei da misericórdia, eu gostei da ação do Espírito Santo, da santificação. E as promessas para Israel? Como é que ficam? E o templo? E a gente? Séculos e séculos, como é que fica? Aqui,
Essa eleição não é de acordo com uma presciência de Deus, é porque Deus olhou lá no futuro, lá na frente, de milhões e milhões de anos, e viu o que ia dar. Quando Deus olhou lá na frente, não vai dar certo, deixa eu trocar aqui, arrumar aqui a situação, para consertar o erro que vai acontecer lá na frente. Sabe aquela coisa, o trilho do trem está torto lá na frente, e o trem vem vindo? Aí o cowboy sai correndo com o cavalo branco, tem que ser branco, né? Porque senão no cinema não fica legal. E aí ele sai correndo e ele vai consertar o trilho, porque senão vai descarrilhar tudo. Parece que Deus às vezes olha assim o plano dele e fala, errei nesse ponto. Sabe aquele aluno que fala, mas professor, só errei um sinal. Considera a minha nota. Deus não é assim, gente. Nem por obras, nem depende de nenhuma medida do desejo de esforço humano, nada. Ele não escolheu Israel por prever boas ações de Israel, muito pelo contrário. Ele escolheu, entre todos os povos, um contrário. Alguém pequeno, insignificante. Você sabia que Israel, onde está lá, no Oriente Médio, aquela nação desse tamanhinho, menor que Portugal, rodeado por 14 nações ismaelita, árabes. Um povo daquele tamanho, 14 povos árabes. E está lá. Deuteronômio capítulo 7, mostra exatamente o tamanho de Israel e o nosso tamanho também. Olha o que nós encontramos em Deuteronômio 7, versos 6 e 7. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois eres menos em número do que todos os povos. Nem cultura tinha, nem terra ainda tinha. E Deus escolhe uma coisa insignificante para fazer a sua obra. A vida com Deus é assim. Aquilo que é desprezível, aquilo que a gente não considera de valor, aquilo que a gente acha que não vai dar em nada, é ali que a mão de Deus vai pesar para frutificar, para crescer, para radiar, para o negócio abençoar, prosperar de fato. Deus esperou que Abraão e Sara ficassem bem velhinhos, mas assim, bem velhinhos, para vir o teste que deu positivo para Sara. Né? Já pensou a senhorinha andando lá, Abraão, deu positivo, querido, né? E ele surdo, né? Porque naquela época, né? Com todo respeito, Abraão, mas né? Já não estava bem deu positivo. Por quê? Para mostrar que não era pelo poder deles, não era pela capacidade deles. E nós achamos que nós merecemos a graça de Deus, merecemos ser salvos. Por quê? Eu sou bonzinho, eu não bebo, não fumo, eu não danço, eu não entro em briga, né? Não falo mal do governo. Assim eu falo, né? Não publicamente. A gente acha que por estas atitudes vamos ganhar estrelinha com Deus, um ponto com Deus. É como Israel. Não é por merecimento, é pela graça de Deus. Então ele pega algo insignificante, algo perdido, e transforma de uma maneira maravilhosa. Isso é graça. Ele está fazendo isso com Israel, parou, né, com o tempo. Então, vamos agora tratar da igreja, depois a gente mexe com isso aqui. Quantas vezes aconteceu isso com a gente? Eu tinha um Jeep, 1977, aqueles mesmo de guerra, né? Aqueles Willys. E às vezes tem um parafuso teimoso que está desafiando você. O parafuso ele mostra que ele é mais inteligente que você. E você quer consertar o motor lá, que é tão simples, que funciona até com elástico, com arame, funciona, mas aquele parafuso não deixa. Aí você soa, você fica nervoso, você vai, toma um café, fica mais nervoso. Aí você deixa, fala, depois eu mexo com isso. E vai tratar com outras coisas.
Eu acho que Deus fez isso com Israel, tratou Israel como se fosse um jipe. Porque depois a gente volta e vai pegar o parafuso lá, ele não sai. Na mão, não precisava nem de martelo, nem de chave. Quantas vezes isso aconteceu e o meu filho, do tamanho do Samuel na época, né? O André vinha lá, ficava lá, era esse parafuso que não saía. Como é que saiu dali, né? Isso acontece. Porque muitas vezes o povo vai resistindo à ação de Deus. E Deus fala, fica um pouco aí, dá mais uma volta no deserto. Vai dando voltas no deserto até amadurecer. Gostei disso aqui. Paulo ele estava disputando com os patrícios, judeus fanáticos, que criam que só os judeus poderiam ser salvos. Se você nasceu em Israel, você é salvo, tranquilo, não se preocupa com mais nada. Viva a sua vida, faça o que tem que fazer. Eles batiam no peito e diziam com orgulho, somos filhos de Abraão. João capítulo 8, no verso 39, os judeus falaram isso na cara de Jesus. Nós somos filhos de Abraão. Quem você pensa que é? Seu Galileu, de Nazaré. Falavam assim. Tamanho orgulho deste povo. E o ser humano é assim, não é o povo de Israel só que é assim. O ser humano é assim, nós somos assim. Não, meu pai foi de igreja, minha mãe tocava no coral, não é? Eu ganhei minha Bíblia, eu nem sabia ler, eu já estava carregando minha Bíblia. Eu sou merecedor. Não é assim. Deus era soberano na história para estabelecer uma aliança com quem Ele quisesse, ok? Muito bem. Isso não depende da vontade do homem, mas somente da misericórdia de Deus. Era isso que estava em jogo e era isso que Paulo queria ensinar para os patrícios. A misericórdia de Deus. Por isso que Deus decide estender seu pacto aos gentios. Olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Não vou só tratar com Israel com seus privilégios. Não, agora será com todos. Está aqui. É assim que ele vai tratar. Esse era o ponto que Paulo estava ensinando. E não que Jacó era um, Esaú foi feio, menino feio, fez coisa errada, vai ficar de castigo. Uma eternidade de castigo. Não. Vamos lá, mais um. É importante ressaltarmos que esta misericórdia, em todo o contexto, diz respeito ao pacto de Deus que antes somente Israel conhecia e vivia. Os privilégios de Israel. Os milagres, os oráculos, tantos privilégios que Israel tinha, os profetas, anjos, o culto, a lei dietética que eles tinham, a lei de saúde pública que foi dada para Moisés. Deuteronômio narra tudo isso com detalhes. É um povo especial mesmo, era um povo além do seu tempo, um povo evoluído. E todo esse privilégio Deus estendeu não só para Israel, mas estende a todos aqueles que creem. Deus se ofereceu demais. E Israel quis crer do jeito deles. E o Senhor, através de Paulo ensinando em Romanos, está mostrando que você tem que crer naquilo que Cristo fez. Ninguém merecia. Na verdade, todos estavam condenados. Todos nós estávamos como Esaú, ou como Edom. Não tinha esperança. Mas se crer, a história é outra. A salvação vem. A bênção surge. O Senhor derrama da sua graça. O Senhor dá esperança, dá futuro. E mais ainda, conhecer a vontade de Deus, viver com o Criador, é a razão, o sentido da vida. Não acabou ainda. Mais 5 minutos, né? Vai acabar logo, não vai? Vai, né? Paulo está falando da misericórdia de Deus através da obra da cruz. A todos, não a alguns. Pois muitos dizem que
a graça, ela é eleita, a eleição é condicional, ou a graça, ela é irresistível. Mas Paulo fala assim, olha, nós estamos trabalhando aqui com a misericórdia de Deus lá na obra da cruz. É ali que tudo acontece. Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia. Romanos 11, 32. O todos que aparecem nos textos de Paulo, em Timóteo, aqui em Romanos várias vezes, o todos, no original, sabe o que significa, Carlos? Todos, sem exceção. Não é todos os eleitos, como os teólogos colocam. Olha, todos os eleitos, não. Todos somos todos, que estávamos perdidos, sem a misericórdia de Deus, sem a graça de Deus. Todos são todos, não alguns, como eles querem forçar a colocar no texto. Por que eles forçam isso? Vão deduzindo o que o texto diz. Vocês já viram construção de torres, prédios? Então vai levantando a estrutura e tem aquele ferro aqui de volta, né? Que os operários trabalham, levando o material em cima do ferro. O que os teólogos fazem é assim. Aqui está o texto bíblico. Eles construíram toda a teologia aqui para levar o material para cima e para baixo. Mas eles gostaram tanto da estrutura que eles construíram do lado, que eles tiraram o prédio, o mais importante, ficaram só com aquele esqueleto de ferro. Isso é ridículo, não é? Porque assim trabalha do meu jeito. Assim vai funcionar do modo que eu prefiro, que eu gosto, que eu quero, e não como a palavra de Deus apresenta e fala. Acabou. Depois nós vamos tratar do coração de Faraó. Vamos fazer um eletrocardiograma nesse coração. O horário já venceu um pouco. Dia 16 a gente faz isso. Pode ser? Conto com a presença e a audiência de todos. Vamos fazer uma oração. Senhor, queremos te louvar, te agradecer. Queremos cada vez mais te cultuar pela tua imensa graça, tua misericórdia infinita sobre as nossas vidas. Obrigado pela cruz no Calvário, que nos resgatou, Senhor, da maldição eterna, que nos resgatou da perdição eterna. Obrigado por Cristo Jesus morrer no nosso lugar e assim nos eleger para termos uma posição de privilégio, de valor e mais do que isso, de serviço. Que possamos te servir, ó Deus, te louvando, te servir, ó Deus, ajudando a quem está do nosso lado também. Ó Deus, nos dê esta sensibilidade, este entendimento das tuas coisas e da tua palavra, que é tão simples, Senhor, e que o Senhor mostra do teu caráter e mostra da tua vontade para as nossas vidas. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus somos aquilo que somos, pela graça de Deus para com todos. Vamos terminar então o culto. David, vens aqui orar, por favor. Vamos ficar de pé. Nosso Senhor Pai, queremos te agradecer por este dia. Obrigado porque tens cuidado de nós, tens cuidado das nossas famílias, tens cuidado das nossas vidas, tens cuidado, Pai, e tens permitido que nós possamos aprender constantemente a tua palavra, Pai. Obrigado por aquilo que tu nos falaste, Pai. Não permitas que o nosso inimigo retire agora a semente que foi colocada nos nossos corações e que possa estimular cada um de nós a prosseguir em conhecer-te cada vez mais. Que possas cuidar cada vez mais do irmão Alberto, da Naná, da sua família, Pai, para que ele continue a ser estimulado por Ti, para continuar a servir-te e que o abençoes em tudo, Pai. E cuides de cada um que está aqui presente hoje, Pai, para que possa ser guiado por Ti de acordo com a Tua vontade. Dirige-nos em bem até as nossas casas, agradecemos-te por tudo. No nome do Senhor Jesus. Amém.